Olá, o Cidades Sustentáveis de hoje recebe o Bira Schaufer. O Bira é um representante ativo da comunidade da Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição. Né? O Bira tem toda uma história, né, de defesa de causas ambientais, depois defesa da própria comunidade, né, da garantia de segurança, desenvolvimento da comunidade da Barra da Lagoa. E nós vamos falar, né, sobre todos esses aspectos da Barra, né, desde essa necessidade de um meio ambiente equilibrado, passando pela necessidade de desenvolvimento socioeconômico da região leste da ilha. Olá! A Barra da Lagoa é um dos lugares mais emblemáticos de Florianópolis. Ali convivem tradições ligadas à pesca artesanal, ao mar, à própria Lagoa da Conceição, uma forte cultura de surf, esportes náuticos, o turismo e o empreendedorismo local. Né? Isso tudo aliado a importantes ecossistemas costeiros preservados. É uma miscelânea, né, Bira, de questões de ordem de preservação com a necessidade de desenvolvimento econômico e manutenção da cultura e história local, né, meu amigo? Verdade, Emerilson. Um prazer, antes de mais nada, estar aqui com você nesse programa tão importante, onde são abordados assuntos realmente de interesse das comunidades, né? A Barra da Lagoa, que faz parte da região leste da ilha, e toda a bacia da Lagoa tem uma importância muito grande, né, para o turismo ligado às atividades náuticas, né, o turismo do mar, e só que está inserida dentro de um contexto bastante frágil, né, do ponto de vista ecológico. É um lugar extremamente importante sobre vários aspectos, e como se não bastasse toda a questão local da natureza, enfim, a gente ainda tem traços muito fortes da nossa cultura açoriana e que precisam e que devem ser olhados com bons olhos e preservados, se possível, para que futuras gerações e para que os turistas e para que as pessoas do mundo inteiro tenham contato com a cultura local, que é muito rica, né? A tua história, né, Bira, ela começa com o surf, com os esportes náuticos, e depois tu tem uma forte representatividade ali na questão da mobilização social, né, com SOS Praia Mole. Me conta como é que surgiu aí essa, né, essa luta pela conservação, né, não só do meio ambiente, mas da comunidade local ali dentro da tua vida, né? Desde a minha primeira infância, eu sempre tive muito contato com a natureza, né? Meu pai marinheiro, meus avós pescadores, enfim, pessoal da família materna toda da Lagoa da Conceição, Rio Tavares, Campeche, enfim, sempre tive muito contato com isso. Então o nosso relacionamento com o mar, a nossa relação com o mar, ela veio muito cedo na nossa vida, né? Então comecei a ter contato com tudo isso desde criança e tive a oportunidade de conhecer, através do surf, não só encontrar uma atividade que foi o esporte dos meus sonhos, o esporte da minha vida, não só encontrar isso, mas encontrar, através do surf, grandes possibilidades, né? E eu cresci entendendo que a gente podia usar o esporte da forma mais positiva possível, né? Então, eu atuei muito fortemente no esporte de competição, mas através dos eventos que eu trabalhei, que eu organizei, através de tudo isso, eu pude dar uma atenção especial para essa questão ambiental também. Eu acredito que foi exatamente nesse momento, já adolescente, que a gente descobriu que podia ter várias ações integradas com a competição, que tivesse essa coisa de preservar o nosso playground, né? Então, enquanto o oceano é o nosso principal quintal, tinha que existir uma maneira de associar isso à competição e despertar esse interesse em todo mundo. Então, eu acredito que ao longo dos anos, o que eu fiz, particularmente, foi muito trabalhar esse lado socioambiental, né? Dividindo com muitos amigos, né, vários, dezenas, centenas de amigos da cidade, essa preocupação. Então, eu acredito que eu fui uma das pessoas dentro desse grupo que canalizou toda a energia possível para transformar as competições de surf muito mais do que uma competição, um despertar pela preservação das praias da ilha de Santa Catarina. Eu acho que deu muito certo. Graças a Deus, através desse trabalho todo, surgiram muitos movimentos sociais, né? E na nossa área específica,
a gente conseguiu fazer com que o surfista fosse um agente de preservação do meio ambiente, né? E um agente que pudesse divulgar questão, né? tudo isso. Então, eu acho, e como eu agente multiplicador, né? Exatamente, Emerilson. Então, hoje a gente vê o trabalho que muitas pessoas fazem, inclusive você, o trabalho que tu faz dando esse suporte em vários lugares, em várias praias do litoral brasileiro, e me chama muita atenção essa pegada lá da Joaquina, da qual eu também participei lá atrás. Exato. Então eu vejo que é muito importante esse engajamento, é muito importante esse olhar, não só para a gente ir lá, aproveitar, pegar onda e ir embora para casa, mas eu acho que a gente tem um compromisso da preservação desse meio ambiente costeiro, né, como um todo. Porque eu lembro que começa lá com o movimento SOS Praia Mole, né? Para quem não sabe, o Bira e outros colegas são responsáveis pela aquela Praia Mole que a gente vê hoje, né? Por toda aquela preservação entre a rodovia e o mar extremamente frágil, né? E ali começa todo um processo de mobilização social que começa com o surf, né, Bira? E vem abrindo, né? Onde todas as pessoas abraçaram a Praia Mole. Né? A Praia Mole é um caso bastante importante nessa história toda, né? Sim. Esse grupo de amigos, os mais velhos um pouco, já iniciaram o movimento lá na metade dos anos 80. Sim. E depois a gente ainda adolescente foi se incorporando a esse grupo e tal, e aí colocou uma energia a mais. Mas eu diria que o exemplo da Praia Mole talvez tenha sido, ou seja, o exemplo mais bem sucedido, porque quando se criou o movimento SOS Praia Mole, lá na metade dos anos 80, a Associação Verde Futuro, a ideia não era só a Praia Mole, né? A ideia era de toda aquele Galheta, Praia Mole, Gravatá, aquele conjunto todo cênico ali, aquela natureza exuberante, tivesse um olhar diferenciado, né? Que até evoluiu para o Parque da Galheta. Exatamente, foi exatamente 4 anos depois que foi criado o SOS Praia Mole, a Associação Verde Futuro. 4 anos depois a gente conquistou, junto com muitas pessoas, empresários e políticos da cidade, a conquista de iniciar, então, todo o trabalho para a criação do Parque da Galheta, né? Foi exatamente nesse período ali que eu acho que essa foi a grande vitória do movimento todo, ter conseguido, né, junto a todo esse povo aí de Florianópolis, a gente ter conseguido transformar efetivamente a Galheta num parque. Né? E tu sabe o que eu percebo, Bira? Eu percebo que a gente estava até falando antes de começar o programa, o teu discurso na área ambiental, ele é um discurso que ele evoluiu. Né? Alguns hoje têm um discurso ambientalista preso à década de 70, né? Do endeusamento da natureza, sem levar em conta que o homem faz parte desse ambiente, né? Dentro da parte social e econômica. E eu vi que o teu olhar ele foi evoluindo e tu nunca deixou de lado, né, a questão da cultura, a questão social e a questão de que as pessoas vivem do mar e dali tem o seu sustento econômico. Então isso foi muito legal, né? Porque tu sempre teve esse discurso de preservação, mas ele foi evoluindo, né, dentro de uma visão um pouco mais holística dessa questão ambiental, né? Verdade, Emerilson. Depois de um certo tempo, a gente percebeu, todos perceberam, que a atividade socioeconômica tinha uma importância fundamental. A gente tinha que entender que aquela região, pegar como exemplo a Praia Mole, né, já que a gente está falando bastante da Praia Mole, ela tem muitas áreas, muitos proprietários em diferentes áreas, e que precisaria ter um olhar diferenciado, porque quem tem uma área enorme, é só a gente se colocar na posição de quem é proprietário, né? Pô, não vai... APP é sempre no terreno do vizinho, né? Exatamente. Ele não vai ter uma terra daquele tamanho para só ficar observando os pássaros ou só ficar contemplando a beleza daquele... Que às vezes é o único sustento que sobrou para a família, né? Exatamente. Então, ficou muito claro isso para todos nós, para todas as pessoas que estavam envolvidas com esse movimento, em que deveria haver essa dosagem, né? Esse equilíbrio entre o crescimento de forma ordenada e a preservação também. A Praia Mole fica muito claro porque tudo que é do lado do asfalto da rodovia Manuel de Menezes para a Lagoa, os empreendimentos estão acontecendo, né, de forma natural e todos licenciados, enfim, de uma forma muito tranquila nesse sentido, né? E
os próprios empreendedores que estão desse lado e que são proprietários do lado oposto... Entre a rodovia e o mar? Eles têm interesse na preservação daquele Exato. lugar, porque aquilo acaba sendo fundamental, importante para consolidar o empreendimento que está sendo feito. Agregando um valor, né? Um valor de paisagem. Exatamente. Então essas são conquistas importantes, são coisas que realmente devem ser levadas em conta, né? E não tem como, né? O planeta, o mundo, o país, as cidades crescem de forma assustadora, né? Cada dia mais gente chegando, e tem que ser levado em conta todas essas questões de impacto socioeconômico, né? Que essa semana a gente estava num evento de gestão costeira e o professor Marcos Poletti, da Univale, trouxe informações de pesquisas do IBGE que Florianópolis recebe aproximadamente 40 novos habitantes por dia, né? E de 2019 até 2025 nós recebemos quase 50 mil novos habitantes. Então nós não temos como frear, né, essa predileção, essa vinda das pessoas para morar em Florianópolis, né? Nós não temos, né, nós não somos uma China que tem um controle populacional de cada cidade. E o que nos cabe é preparar essa infraestrutura, né, trabalhar essa gestão. E aí, falando nisso, né, nesse crescimento, como é que tu percebe isso na comunidade da Barra da Lagoa, nas últimas décadas, né? Como é que foi esse crescimento? Como é que tu nota essa... Como é que isso atingiu a Barra? Aproximadamente pouco mais de 30 anos atrás, existia a possibilidade, naquele momento, de a Barra da Lagoa receber um empreendimento que podia, na minha visão já daquela época, podia dar um norte para o lugar, né? Acabou que não aconteceu aquele empreendimento, e a Barra ficou um pouco vulnerável sobre o ponto de vista de crescimento desordenado e coisa e tal. Aquele empreendimento ele virou uma bandeira ideológica, exatamente, né? Hoje o Passeio da Barra, né? O Passeio da Barra, naquele momento, eu acredito... Era a cidade da Barra, né? O Porto da Barra, né? Ele tinha uma importância vital para de repente, criar essa possibilidade da Barra da Lagoa crescer. De ordenamento correto, exato, né? E aí não aconteceu aquilo. Com o passar dos anos, a gente foi percebendo claramente, visivelmente, a olhos nus, que alguma coisa estava acontecendo errado, que era exatamente aquele crescimento sem um padrão mínimo, assim, das construções, tal. As coisas estavam ganhando uma conotação, né, calçadas... onde circulam as pessoas não num padrão ideal, desordenado. Enfim, a questão de segurança, talvez a mais complicada, o mais complexo da nossa comunidade, a questão de segurança. Enfim, a Barra da Lagoa em si, ela tem um ponto positivo, que é o fato dela estar entre o Parque da Galheta, um canal da Barra, e o Parque do Rio Vermelho. Então ela está inserida ali no meio, então não há como crescer muito, justamente por causa dessas áreas, essas limitações naturais, que limitam naturalmente ali o crescimento da Barra. Porém, eu acredito que ainda há tempo de se melhorar isso, de se corrigir algumas questões ali, né, do ponto de vista de infraestrutura, né, e depois disso a gente acredita que o bairro não é só na questão de infraestrutura em si, mas os serviços que, né, posto de saúde de um determinado nível, o atendimento para serviços públicos diversos poderia existir na comunidade. De fato, isso está um pouco fragilizado, né, mas eu creio que há condições de se corrigir isso a tempo, né? Eu vejo, né, Bida, que a gente tem aí um desafio muito grande que, por exemplo, ontem eu estive na Barra da Lagoa. Ontem, aquela cena bucólica, né, da comunidade local, o vizinho conversando com o outro, e que chega ali em dezembro, muda radicalmente. Né? Porque assim, praticamente quintuplica ali a população, né, com os turistas que... o canal da Barra é lindo, né? Tem um visual, ontem mesmo com a maré cheia, estava sensacional. E isso gera um impacto, né, Bida? Porque parece assim essa sazonalidade, né? Como é que essa sazonalidade atinge ali aquela região, Bida, no teu olhar de comunidade? A gente, para falar um pouco sobre essa sazonalidade, a gente tem que voltar um pouquinho para trás, quando a Barra da Lagoa era uma comunidade que vivia da pesca, Exato. sendo
a maior comunidade pesqueira artesanal da ilha de Santa Catarina sempre foi a Barra da Lagoa. E de alguns anos para cá, talvez 2 décadas ou um pouco mais, essa atividade, a atividade pesqueira, ela foi diminuindo, justamente porque a gente percebia que os pescadores mais velhos iam ficando mais velhos e os filhos já não assumiam mais a continuidade dessa tradição dentro de casa, e muito menos os netos que vieram depois, né? A gente ainda tem algumas famílias na Barra que ainda preservam toda essa cultura, né? Ainda existem algumas famílias que estão envolvidas diretamente com a pesca, que o avô passou para o filho passou para o, né, e passou para o neto, enfim. Mas a gente já viu uma diminuição muito grande da atividade, e aí por vários motivos. A gente não é só pelo crescimento, são vários motivos, né? Tem uma falta de incentivo, né, Bira? Porque a gente vê na Europa, por exemplo, Portugal, Espanha, aquelas escolas náuticas, né, onde tu aprende vários ofícios ali relacionados ao mar, inclusive a pesca, e a gente não vê isso no Brasil, né? Tu tem que preparar, né, as futuras gerações para elas continuar com aquela atividade. Exato. Não basta só o pai ou o avô passar, né? Tem que existir um incentivo, inclusive uma preocupação com a atividade econômica ali. Exato. Com os atravessadores comprando o pescado. Poxa, será que não seria melhor uma cooperativa? Será que um local onde os pescadores pudessem todos venderem o seu pescado no lugar, um mercado de peixe da Barra da Lagoa, talvez pudesse ser uma solução para que o pescador tivesse a condição de ter uma renda melhor com o pescado, né? E não ficar essa parte econômica muito... eles ficam ali no limite, né? Vai sair para pescar, vende o peixe para o atravessador por um preço pequenininho, acaba que lá na outra ponta quem está ganhando dinheiro não é nem quem está ali colocando a mão na massa, né? Então... E tu vê assim em outros países, né? Geralmente aqueles mercados de peixe que é do pescador, né? Exatamente. Então ele pesca, o peixe já vem para o mercado, que geralmente é na própria comunidade de pesca. Tu vê isso muito em Portugal, na Espanha também. E ali a gente ainda não tem essa... Eu ouvi muito, desde muito cedo, e já há muitos anos, eu sempre ouvi falar sobre uma cooperativa de pesca na Barra, sempre ouvi falar sobre o mercado de peixe na Barra, mas isso não ocorreu, isso não aconteceu. E eu acredito que uma prefeitura, através da sua secretaria de pesca ou alguma secretaria ligada à atividade do mar, poderia ser o grande catalisador dessa história, né? Poderia ter uma política mais voltada para isso, para que essa cultura não deixe de acontecer, não suma em pouco tempo. Tu acha que ela corre o risco de desaparecer, Bira? Sem dúvida. Eu acredito muito que isso já está num processo bem avançado, e a gente vê muitos pescadores migrando para a atividade, colocando as embarcações, transformando embarcações que eram de pesca em barcos de passeio. Sim. Mas a sazonalidade, o frio que faz em Florianópolis, que é muito maior, o período de frio é muito maior do que o período de calor, acaba transformando essa atividade numa uma incógnita, né? Algo que tu não tem certeza se tu vai poder realmente viver daquilo. Os passeios ficam bastante... durante o verão tem uma atividade, mas grande parte do ano que faz frio, essa atividade também para. Então, o cara saiu da pesca e foi para o passeio. Talvez fosse mais interessante ele manter o barco de pesca dele e ter um incentivo para construir um barco para passeio. Exato. E não pegar e transformar aquele barco que ele tinha já todo preparado para pesca, desmonta tudo e vai lá e faz um barco. E aí, quando a gente fala em pesca, a gente fala em safra, né? Tem a safra da anchova, tem a safra da tainha, tem a lula, tem outros pescados, mas quando a gente fala em passeio, a gente só fala no passeio com tempo bom, com água boa, com calor, tal. Ou seja, se ele tem o barco de pesca dele, ele consegue manter uma atividade quase que o ano inteiro. Enquanto que o passeio é muito pouco tempo, né? São poucas janelas que a gente tem ao longo do ano para oferecer um passeio para o turista, né? O turismo nosso aqui ele está muito ainda aliado à temperatura, né? Tu vê em outros países, África do Sul, por exemplo, o turismo náutico ele é o ano todo, mesmo com água fria, né? Porque tu vai para um turismo contemplativo, né? Tu vai para um turismo para ver um pôr do sol, para ver a parte de paisagem mesmo, né? E o que eu percebo também, Bira, assim,
O Valério fala muito isso, né? A família Gomes que tem a ideia ainda de implantar esse empreendimento ali na Barra da Lagoa, eles trazem muito essa identificação com o pessoal da pesca. Exatamente. Né? O próprio Costão do Santinho, que eu também tive a oportunidade já de entrevistar aqui, eles criaram um processamento de pescado, foram, né, entusiastas em criar isso para receber todo o pescado de Inglês e Santinho. Né? Então, assim, hoje, por exemplo, a gente tem o Festival da Tainha dentro do Costão do Santinho como algo nacional. As pessoas vêm se hospedar para ter toda uma cultura de gastronomia, história, né? Então, muitas vezes essa união, né, de bons empresários, de bons empreendimentos, também é uma forma de trazer esse resgate, né, Bira? Emerilson, a Barra da Lagoa sempre foi conhecida pela verdadeira festa da tainha, né? Exato. Porque a primeira festa da tainha em Santa Catarina começou na Barra da Lagoa, né? Meu pai me levava muito. Exato. Então, a gente cresceu, né, na pesca, com a festa da tainha na Barra da Lagoa, que durou até 2007. Depois de 2007 a gente não teve mais, né? Então, esse evento era um evento muito importante para a cultura local, para as pessoas da comunidade, para os nativos, para o pessoal da pesca, porque não era só uma oportunidade de né, conseguir ganhar um dinheirinho durante a pesca, durante a festa, mas era o momento em que todos se sentiam muito felizes, porque quando você tem um grande evento numa comunidade, todo mundo se sente partícipe daquilo, né? Todo mundo se sente orgulhoso da sua comunidade, da sua cultura, através de um grande evento que mostra isso. Então, a festa da tainha, perder a festa da tainha foi uma derrota muito grande, assim, porque a gente via o engajamento de toda a comunidade, né, durante a pesca da tainha, durante a festa da tainha, né? Então, isso trazia uma satisfação pessoal, algo de orgulho muito importante para exatamente manter aquelas pessoas acreditando que a cultura deles era maravilhosa, é maravilhosa, entendeu? Então a festa da tainha tinha uma importância muito grande para esse bem-estar, para essa coisa de se sentir realmente valorizado e o quão importante era a atividade da pesca da tainha, que podia inclusive trazer milhares de pessoas para ir ali saborear uma tainha. Bira, eu vou te fazer uma provocação. Tu entendes que aquela região da Barra da Lagoa, ela foi um pouco esquecida nas últimas décadas, porque o meu entendimento é que parece que a Barra era mais viva há 20 anos atrás do que ela é hoje. Um exemplo que tu falou é a própria festa da tainha, né? Qual é o teu entendimento disso? Tu também pertence a essa sensação, cara? Quando a gente fala da Lagoa da Conceição, por exemplo, a gente fala num lugar de passagem. Então tá todo mundo que vem do centro, vem do sul da ilha, tem uma passagem natural pela Lagoa da Conceição, né? Tem esse contato, né? A Barra é como se fosse elemento fim. O fim, a rua sem saída, né? O final, né? Claro que hoje a gente tem a ligação entre Barra e Rio Vermelho, que é um bairro que cresceu muito, né? Muito, muito. E que também muitas pessoas utilizam esse acesso pela Barra da Lagoa para acessar o centro da cidade, ou o sul da ilha, é feito por ali. Mas a Barra em si, ela sempre foi, talvez, essa coisa de ser o final da rua, né? Inclusive, o pessoal falava, quando na minha casa, eu moro na prainha da Barra, então o meu sobrinho, as crianças da minha família, onde é que tu mora? Eu moro na prainha sem saída. Porque ali só a única saída era o mar, né? Então a Barra é como se fosse o final da rua, né? E talvez por não ter essa passagem que tem a Lagoa da Conceição, quem vai para Joaquina, quem vem do sul da ilha, quem vem do centro, todo mundo acaba passando pela Lagoa, acaba virando meio que uma vitrine, acaba que atrai um comércio diferenciado, né? O que de repente na Barra não exatamente, porque não tem esse público passando e que teria que, em tese, ter os melhores cafés, as melhores lojas e tal. A Lagoa, ela consegue unir mais isso justamente por isso, né? Porque é um lugar de fácil acesso, né? A Barra, pela questão até do trânsito na alta temporada, né? Dificulta muito essa questão. Acho que a mobilidade pode ter afetado um pouco essa questão. Embora, Bira, eu ache que, assim, há 20 anos atrás,
nós tínhamos uma lagoa bem mais frequentada, bem Sim. badalada, nós tínhamos uma Barra da Lagoa. Sim. Mesmo a lagoa sendo de passagem, a gente tem lembrança da nossa juventude da gente ir para a lagoa, Sim, né? exato. Saía do centro para ir para a lagoa. Tinham casas noturnas boas, tinha restaurantes bons, e eu acho que isso deu uma caída. A lagoa deu uma caída, e a Praia da Barra, a Barra da Lagoa, muito mais. Eu tenho uma teoria sobre isso, mas eu queria te ouvir primeiro, cara. Eu acredito, Emerilson, aí uma opinião muito pessoal. Sim. Eu acredito que Florianópolis virou uma cidade que, não sei, parece que o número de imigrantes é maior do que a população que nasceu aqui, né? Sim. A gente, lá na Barra, por exemplo, a gente falava assim, pô, há 20 anos atrás a gente entrava dentro do ônibus e ia contando piada do ponto final da Barra até o centro. Conhecia todo mundo. Porque todo mundo se conhecia, Sim. todo mundo se cumprimentava. Hoje, quando você entra no ônibus da Barra, você não conhece absolutamente ninguém. Raramente vocês têm esse encontro. E isso quer dizer que o perfil da cidade está mudando muito, né? Sim. E eu acho que, inclusive na Lagoa da Conceição, e principalmente na Lagoa, essa troca de guarda, né? As pessoas mais antigas da Lagoa já passaram, né? Os que vieram depois talvez não tenham tido a mesma postura do que seus pais, seus avós, com seus empreendimentos, mesmo que simples, mas não tocaram isso, não levaram isso adiante. Vamos pegar um exemplo, o restaurante Oliveira, né? Desde a época lá da família do seu Andrino, aquele pessoal todo e tal. Não teve a continuidade? Não teve continuidade, né? Então é só um pequeno exemplo, né? Dessa coisa da continuidade. Então esse povo todo que está chegando, os imigrantes que estão assumindo essa posição na cidade, que estão inclusive comprando alguns empreendimentos, comprando alguns imóveis, eles têm visão e coisa completamente diferente que os nossos antepassados tinham, né? Seria ou que uma nós perda tínhamos. de identidade, talvez? Eu acredito que sim, Floripa perde pouco de forma de identidade. assustadora, a cada dia uma perda de identidade gigantesca, né? Isso é perceptível em todos os sentidos. E um povo sem cultura, né? E que não consegue manter essa cultura. manter isso é muito ruim, especialmente para uma cidade que tem muita história. Antes de continuar com o nosso podcast, eu tenho um recadinho para você sobre abastecimento de água. Você sabia que só em 2025 a Casan investiu mais de 745 milhões em captação, tratamento, reservação e distribuição de água em Santa Catarina? Pois é, você já deve ter visto por aí aqueles reservatórios de água feitos de aço, imensos, e você sabia que entre 2023 e 2026 foram instalados 167 desses no estado. É a Casan garantindo mais segurança hídrica, mais qualidade de vida para milhões de catarinenses. Isso é trabalho sério. Isso é o governo de Santa Catarina. Mas antes de mais nada, eu vou dizer que a gente vai por um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan News, mas eu continuo aqui com o Bira e a sua Barra da Lagoa, né, nas redes sociais. O Bira, eu acho que uma questão que talvez tenha respingado isso foi toda essa discussão lá da cidade da Barra, né, do Porto da Barra, né, desse empreendimento, porque aquilo desestimulou novos investimentos, Sim. aquilo manteve o bairro atrasado, porque como tu falou... Eu não estou falando como eu gostaria de falar sobre a Barra, exato, você percebeu, né? Exato, eu estou segurando, exato, será que eu posso falar da Barra? Eu não sei o que, a minha vontade era... Sim, a gente sabe a tua... Botar nomes, entendeu? E dizer, exato, cara, exato, esses caras... Exato. Então, eu acho que Florianópolis, ela é feita de bandeiras, né? Às vezes, algum grupo toma uma bandeira contra determinado empreendimento, determinada atividade, por questões ideológicas, por questões políticas, e aquilo acaba virando uma polaridade. Foi assim na Ponta do Coral, foi assim com o Golfe do Santinho, foi assim com vários projetos. Começou aqui com a Marina, a gente conseguiu reverter essa situação, né, do Parque Marina Beira-Mar, mas eu acho que isso tem uma certa relação, né? Assim, de maneira não tão de maneira direta, né? Porque acaba que, por exemplo, há quantos anos a gente não tem um hotel novo no leste da ilha? Tem uma bandeira, né? O último grande hotel, me corrija se eu estiver errado, Bira, foi o Cris Hotel, cara.
Aqueles hotel tem que uns 40 anos? Já. E o Hotel da Praia Mole, que ganhou por vários anos como o melhor hotel de praia de Florianópolis, né? Hoje está lá com uma dificuldade enorme de atrair. Exato. Eu acho, inclusive, que os nossos governantes, às vezes, têm uma certa dificuldade de trabalhar alguns projetos de maneira que eles sejam indutores, né? Por exemplo, algum bairro, tu traz uma tradição que ela seja indutora daquele desenvolvimento. O Emerilson, quando um empreendimento como o Porto da Barra fica 30 anos, 35 anos parado... Ele causa uma mácula. Nossa, inclusive do empreendedor, que o seu Valério, quando chegou na Barra, ele era um cara que não tinha nem filho. Então ele envelheceu, não envelheceu, desculpa, mas ele ficou mais velho... E não viu ainda. Exato. Já tem filhos, netos e não viu o negócio acontecer. Então essa demora... E só não desistiu porque é um guerreiro, é um manezinho. Exato. Né? E essa demora, como a Marina da Beira-Mar, que já podia estar há 20 anos sendo implantada, essa demora, ela cria... cria uma ferida tão difícil de cicatrizar, tão difícil, cara. Ela polariza discussões. Cara, essas pessoas se aproveitaram disso, né? Muitas pessoas... Sim, né? Muita gente se elegeu politicamente com essa questão. E a gente pode até depois falar, o desassoreamento da Lagoa Olha a novela, a cada 30 anos que se consegue fazer algo. Não, e tu vê, né? Esse desassoreamento ali do canal, que é uma obra pequena, começou, né, gerando um monte de polêmica, mas algumas pessoas assumiram o protagonismo. Hoje a gente tem uma prainha que ficou bonito, né, cara? E, cara, foi uma loucura, porque eu tive que quase sair em vias de fato, pergunta pro seu Valério, com um professor de biologia da universidade, que usou fotos de peixe-boi, golfinho, tartarugas, que diziam que se alimentava naquela região. Cara, eu falei, brother, pelo amor de Deus. Eu cheguei e peguei o cara pega onda, brother. Eu falei, tu tá de sacanagem, né, meu? Irmão, ainda mais para uma pessoa, né, como você, que conhece aquilo ali. Irmão, olha a área de lazer que ficou, olha o aproveitamento, olha, cara, as pessoas felizes, cara, por um lugar que ninguém jogava lixo, que nem o pescador conseguia tarrafiar ali dentro, porque não só porque era muito raso, mas aquele monte de pedra perigosa ali, pontuda ali, que tu não conseguia nem descer ali para fazer uma foto. E é isso que eu digo, Biro, uma coisa que eu queria te perguntar também, como é que a comunidade vê essas limitações ambientais e alguém assumindo uma bandeira que nem é dele, né? Que nem, ele não é nem morador ali da região. Aí, vamos dar exemplo, né? Cara. Eu vou falar da ponte que demorou 7 anos, uma ponte que podia ser construída em 1 ano, demorou 7. E tu vai ver que às vezes o promotor dessa denúncia, né? Quem promove essa denúncia nem é dali, às vezes é uma associação lá. Exato. O cara vinha. Cara, eu nunca me esqueço, eu era adolescente quando o seu Valério lançou a primeira ideia do Porto da Barra. Eu me lembro como se fosse hoje. Os caras com as bandeirinhas, um americano, o outro não sei o quê, a gauchada. Tinha um americano famoso. Os caras levantando bandeirinha, de tipo, o camarão do olho azul, com a cabeça amarela vai sumir. Eu falei, o que tu entende de pescaria? O que tu entende para estar falando essas besteiras que tu tá falando? Sabe assim? Tentando induzir o pescador ao erro, sabe? Que acabou uns ainda indo pro lado desses caras. Eles acabam criando um ambiente de medo, um ambiente de incerteza. Exatamente. E esse ambiente de medo e incerteza faz com que tu seja contra algo que tu ainda nem conhece. Exatamente. Né? Outro exemplo que a gente tem de comunidade tradicional é o próprio município de Governador Celso Ramos. Um IDH baixíssimo, né? Um índice de desenvolvimento baixíssimo, porque o filho do pescador não quer mais seguir a atividade da pesca. E aí ele não tem outra alternativa, porque ele mora numa cidade muito pequena e o deslocamento é muito longo, né, para vir trabalhar em Florianópolis, enfim. E tivemos vários empreendimentos ali impedidos do seu desenvolvimento, e empreendimentos que iriam trazer um desenvolvimento sem uma afetação catastrófica, como alguns queriam mostrar com relação ao desenvolvimento. Fizeram isso com a Barra durante os últimos 30 anos. Tentando mostrar para as pessoas, olha, cuidado com esses caras aí, olha, cuidado, hein? Cuidado. Cara, eu nunca tive dúvida, e não é porque sou amigo do seu Valério, esquece isso. Não, cara, como morador cara, mesmo. eu tive, graças a Deus, né, a oportunidade de conhecer o mundo, né, de ficar tanto tempo viajando, tanto tempo em contato com coisas, caramba, que olha deram isso aqui, certo, cara. né, Bira? É isso que eu digo. Tu vai para a África do Sul, tu vai para a Europa, tu vai... Então, tu vê que assim, há um desenvolvimento econômico muito severo, mas uma preservação sensacional, né? Sentidos, cara.
impressionante. Parece que alguém ficou o tempo todo sacaneando com a gente, cara. Essa que é a real. Porque hoje tu passas ali na Barra, aquele terreno que seria do Cidade da Barra, ele é um grande vazio urbano, né? À noite é um breu, você passa do lado de um muro gigante, parece a União Soviética, né, aí cara? vem toda essa questão também, de segurança. Daí tu falou, o abandono do poder público, né, cara? Porque nem sequer respeitar a legislação, nem mesmo eles respeitam. Porque se tivesse que respeitar e fazer da forma como tinha que ser legal, olha a origem do Cidade da Barra. O Cidade da Barra, ele era metade dele era comercial, outra metade residencial. Ninguém tem a preocupação de dizer assim, não, peraí, antes de a gente licenciar aqui o prédio tal, do maluco lá do Mato Grosso, do maluco lá da não sei da onde, peraí, vamos olhar a origem disso daqui, cara. Tinha o seu Arlindo da Pioneira da Costa, ele tinha uma ideia para isso daqui. Eu acho que a ideia dele é viável, porque, ele previa que aquele terreno poderia ser um lugar onde a Barra poderia se desenvolver comercialmente falando. As pessoas não precisar ir até a Lagoa ou até o centro para uma farmácia bacana, ou para uma academia bacana, ou para um consultório de dentista bacana. Então ele pensou em tudo isso. Eu ouvi isso da boca dele, cara. Né? Então, cara, por que não? Não, agora vai lá aqueles prédios horrorosos, que lá parece o Hospital Florianópolis, né? Assim, um presídio, né? E aí, pior é saber que cada buraquinho daquele tem 26 metros quadrados. 26 metros quadrados é o quê? A minha cozinha, cara. Exato. 700 mil na época, cada um. 26. Aí o cara tinha lá no projeto que podia fazer 32, e o cara já dobrou, tá 64. Aproveitou uma brechinha, mais uma brechinha. Sim. Aí eu fui entender quem são as pessoas. Fui em busca disso. Sim. Tá falado, cara. Um cara como o seu Valério, com o amor que ele tem nascido nessa cidade, ele não faria aquilo nunca. Exato. O exemplo é todo o resgate ali da região da Palhoça, nunca. Né? Por exemplo. Não faria aquilo nunca, cara. Só faz aquilo que está sendo feito quem não é daqui, né? Quem não é daqui, cara. Porque não tem amor nenhum, vai vender tudo, e amanhã ele vai fazer no sul da Bahia, e depois da manhã no Rio de Janeiro, e assim. Porque os grandes empreendimentos geralmente partem de quem quer deixar um legado. Sim. Nomes que tu conhece, né? Sobrenomes, sim. Né? Então, assim, tu vê grandes empreendimentos de Florianópolis, né? Grupo Dimas, Grupo Queires, né? o próprio Habitasul. Então, são empreendimentos que deixaram legados para a cidade. Tem impacto ambiental? Sim, evidente que tem. Mas o impacto positivo da operação dessas atividades, né? Seja na questão social, econômica e até de preservação ambiental. Porque uma coisa que eu queria te perguntar, como é que o nativo vê essas restrições que daqui a pouco surgem, né, numa área que já era de ocupação? Por exemplo, a tal da APP do Canal da Barra, né? A gente sabe que a margem do Canal da Barra, ela historicamente foi ocupada, né, por restaurantes, por residências, e de uma hora para outra, não, você tem que manter um afastamento de 30 metros. Como é que a comunidade entende isso, Bira? Né? Uma coisa assim veio de cima para baixo, né? Não é algo assim construído. Né? Existem duas situações que precisam ser pontuadas, né? A ocupação das bordas do canal, na sua grande maioria, foi ocupada por pessoas dali. Exato. Pela famílias tradicionais, pessoas que sempre tiveram ligados a essas atividades do mar, enfim. O que veio depois, depois disso, acabou criando uma série de situações que ficou meio limbo, né? É histórico ou chegaram ali ontem? Exatamente. Né? Aí a gente tem uma fragilidade nessa questão do patrimônio da União, que nunca foi, né, algo muito claro, especialmente para as comunidades originárias. Porque seria assim, fácil, né, Bida, tu identificar quem já tem uma propriedade ali há 30, 40 anos e quem há um ano atrás chegou e tomou uma área, como a gente vê, como a gente viu na vistoria que a gente fez na semana passada. Exatamente. Né? Então, assim, e uma outra situação é que hoje, falando especificamente sobre a Barra, é que um número muito grande de embarcações de passeio, até algumas de pesca, não são da Barra da Lagoa, né? Não nasceram na Barra, não tem o DNA da Barra da Lagoa. Vieram para o Canal da Barra, porque a gente tem
poucas áreas abrigadas na região leste, né? A gente tem quase nenhuma área de abrigo, né, para embarcações. A Barra da Lagoa é uma das poucas áreas abrigadas. É natural que o Canal da Barra, não só com a sua beleza, mas pela própria segurança e o abrigo que é, atrair essas pessoas também, nessas embarcações. Mas há um descontrole, deveria haver um controle maior exatamente sobre essa atividade, né? Porque uma coisa é quando a gente fala de uma pessoa que é originária da Barra da Lagoa e tem atividade ali comprovada, que passou de geração para geração, e uma outra situação é aquele que veio de outro estado ou de outra cidade, ou até mesmo de uma outra praia da ilha e resolveu buscar abrigo ali dentro daquele espaço de uma forma não muito, às vezes até forçando a barra, né? Chegando de uma forma que não é a mais... a forma ideal de se chegar no lugar, né? Então a gente percebe nitidamente, claramente, que tem algumas embarcações de passeio e também alguns poucos exemplos de pesca de pessoal que vai ali e faz atracação a contrabordo, né? Fica amarrando embarcações uma nas outras, diminuindo a área de segurança do canal, né? A gente tem muitos exemplos na Barra de embarcações que ficam madrinhadas, às vezes até em 3 embarcações madrinhadas, uma na outra. E isso deixa pouco espaço para a segurança da navegação. E a segurança da navegação é uma responsabilidade da Marinha, da Capitania dos Portos, e seriam eles que teriam que fiscalizar isso, né? Falta um ordenamento náutico, então, ali, Bira? Eu acredito que sim. Eu acredito que a Barra da Lagoa ela deve e tem que atender, em primeiro lugar, eu vou sempre defender as pessoas que são originárias dali e, num segundo momento, ver de que forma pode atender de uma forma ordenada quem chegou depois, vindas de outras cidades, com embarcações com inscrição em outras zonas pesqueiras ou outros locais e que chegaram e se abrigaram ali, né? Então isso dá uma sensação daquele pode, mas não pode. Exatamente. Porque se tu quiser fazer legal, tu não pode. Se tu chegar ali né, dando um jeitinho e ocupando, aí pode, entre parênteses. Então, o que eu vejo na Barra da Lagoa, no Canal da Barra, é isso. Porque se houvesse um ordenamento no Canal da Barra, como a gente vê em outros locais, né? Local de atracação para o nativo, local de atracação para o barco temporário. Né? Então cria-se o não pode nada. Exatamente. Né? E esse não pode nada joga todo mundo para a ilegalidade, para a irregularidade e para desordenamento, né? Isso fica muito claro no nosso dia a dia. Entra ano, sai ano e o pessoal não entende muito bem como é que ele deve se comportar, como é que ele deve agir, a quem ele deve recorrer nessas situações. Não há isso muito claro. A gente percebe que as instituições também são muito fragilizadas. Porque o não, né, Bira, na parte ambiental e na parte de planejamento, o não ele é muito mais fácil do que o sim. Exatamente. Porque o não é não. O sim, ele exige planejamento. Exatamente. Então, essa deficiência que eu vejo na área ambiental, né? O não pode. Não pode, não, acabou. Agora, o sim exige planejamento. Por isso que eu acho que, às vezes, na área ambiental é muito mais fácil tu dizer o não. Né? Então, eu acredito que quando o poder público ele não tem a capacidade de gerir isso, quando ele não tem a capacidade de dar esse suporte, esse ordenamento, de fazer isso acontecer, aí é que vem a minha ampla e restrita defesa da iniciativa privada. Se você não tem condições de fazer aquilo ali, então por que a gente não pode projetar isso de uma forma diferenciada, criar um mecanismo em que um padrão dos trapiches, o padrão da atracação seja feita de forma privada, com a participação da comunidade e de algumas empresas, de alguns empresários que têm disposição e recursos para isso. Se a prefeitura não consegue sequer fiscalizar algo tão que fica ali, está na cara de todo mundo está vendo da forma como está desordenada, então que ela chame esses grupos, chame essas pessoas para buscar apoio, suporte e recursos, como aconteceu em várias situações na Barra da Lagoa, a Ponte da Barra, o desassoreamento do canal da Barra e da Lagoa, a criação daquela praia ali, tudo isso tem a mão da iniciativa privada, de pessoas interessadas em melhorias da região, né? Exatamente. Porque uma das coisas que eu pude observar é
por exemplo, nisso que tu estás falando, até um estacionamento que era público para a comunidade do outro lado do canal foi questionado, porque teoricamente parte estava numa PP, que há muito já havia sido alterada, e todo o foco de uma ação civil pública ficou nesse estacionamento quando todo o entorno começou a ser destruído. Exatamente. Não é? A gente viu isso, eu tive a oportunidade de visitar o Bira lá na Marina, né? E aí tivemos um bom olhar do procurador do Ministério Público, né? Esqueça aí agora o nome dele, né? Que fez uma visita em loco. Doutor Renato, não é? Doutor Renato, creio, né? E do Ministério Público Federal. E o doutor Renato pôde perceber, né, que aquilo era, assim, quase que algo surreal, né? Onde uma ação civil pública para uma atividade, né, de estacionamento público ali da comunidade estava sendo aplicada sem olhar o entorno que estava sendo degradado, muito mais severo, né? Por uma atividade que nem permitida era, né? E uma demanda da própria comunidade, né? Porque a demanda foi colocada para o empresário através da comunidade. Quase uma exigência de pedir um local de estacionamento numa área privada que fosse pública. Né? Exatamente. Então, o que precisa ser exaltado, o que precisa ser falado aí é a disposição do empresário de ceder parte do seu terreno para poder atender uma demanda da comunidade. E mesmo assim sofrer uma ação civil pública. Né? Ô, Bira, a gente está encaminhando para o final aqui e eu gostaria que tu me respondesse 3 questões, cada uma no seu tempo, né? Como é que tu imagina a Barra daqui a 20 anos? Eu espero, assim, aí como uma pessoa que passou praticamente a vida toda ali, eu espero que a gente tenha um bairro mais humano, né, em que as pessoas possam estar em contato com as coisas mais simples e mais bacanas da Barra, que é a própria cultura local, essa cultura da pesca, né, esse contato com o povo raiz dali, né, para aprender um pouco sobre coisas simples que têm um valor inestimável na vida de qualquer pessoa, né? Eu tenho certeza que as pessoas que vêm de fora, elas buscam isso também, né? Então eu espero que a Barra daqui a 20 anos seja um pouco mais bem ordenado, seus espaços públicos, suas calçadas, para que os velhos e as crianças tenham segurança de caminhar e circular pela Barra da Lagoa. Eu espero que a gente tenha mais segurança, efetivamente mais segurança. Eu acho que isso traz uma tranquilidade muito grande, não só para o morador, mas para os turistas de uma forma geral. E um desejo muito assim que nunca acabe essa cultura da pesca, que nunca acabe essa atividade tão bacana, né, que é a origem da nossa colonização açoriana, né? Espero que isso que a prefeitura se desperte para isso rapidamente, antes que acabe definitivamente, como se fosse um animal em extinção, antes que entre em extinção, né, essa atividade da pesca artesanal, que alguns órgãos públicos se interessem em ver uma maneira de apoiar e manter essa tradição tão importante para a nossa cidade. E para ti, Bira, o que deve ser preservado a qualquer custo? O que deve ser preservado a qualquer... Tu já deu um caminho aí nessa tua fala final, mas o que tu acha que não se deve abrir mão? O que deve ser preservado a qualquer custo dentro daquela comunidade? Acho que essencialmente essa questão cultural, né? Porque quando a gente fala da questão cultural, todas as outras coisas estão inseridas nesse contexto, né? Eu me lembro quando eu era criança que participava do boi de mamão, eu era a cabrinha do boi de mamão, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito importante. Não deve se perder. Né? Não pode, né? De forma alguma. Eu acho que aí as fundações de cultura do município, do estado, têm esse dever, né? Tem o dever de promover isso de uma forma muito efetiva, trazendo a escola, né, do bairro, de todos os bairros, mas falando especificamente na Barra, fazer com que isso esteja inserido no currículo escolar, ali dentro, né, a valorização da cultura local, enfim. Eu acho que quando a gente perder a nossa essência, talvez a gente tenha chegado ao fim nesse processo todo, né? Então, o importante é não se perder a essência mané, né, dessa história que realmente é tão especial, né? Não só para nós, mas com certeza para muitas pessoas que vêm e têm esse contato, né? E tu acha que isso vem deixando um legado, Bira? Tu acha que o teu trabalho tem uma continuidade com a nova geração ali da Barra? Eles também trazem esse pertencimento ali histórico, cultural com a região? Eu, durante muitos anos, eu
criei associação de surf, associação disso, daquilo, né? Durante muito tempo eu promovi muito isso, né? Eu fui fundador da primeira escola de surf de Santa Catarina e através desse trabalho a gente foi abrindo portas, criamos a Casa da Liberdade aqui no centro, onde a gente foi dando oportunidade para milhares, centenas de milhares de crianças, adolescentes e crianças e adolescentes para ter contato com o mar efetivamente. A gente construiu uma piscina aqui próximo da Passarela Negro Querido, na oportunidade para que a gente pudesse ensinar natação e salvamento aquático para essa garotada. Eu sempre tive muito essa preocupação através do nosso trabalho, não só como pessoa física, mas como pessoa jurídica, né? Através das entidades que eu presidi, que eu ajudei a fundar. Eu sempre tive muito essa preocupação. Depois, com a fundação do Salva Surf, a gente teve muita atividade junto com os nossos amigos e colaboradores, muita aula de salvamento aquático, muita aula de primeiros socorros, muita atividade de canoagem, sempre, assim, a gente tentando deixar esse legado. Né? E eu acredito que durante toda a minha vida foi um ponto alto e importante. Eu acredito que tem muita gente que acompanhou esse processo e entende talvez isso como um legado, né? Eu estou bastante feliz, tranquilo com relação a isso, porque ao longo da minha vida tenho colocado grande parte das minhas horas, do meu dia a dia, justamente para esse olhar um pouco mais para essas questões todas que a gente falou aqui, né? A questão da nossa cultura, a questão do esporte inserido e como ferramenta de colocar as pessoas em contato com as coisas positivas. É isso que eu tenho feito ao longo da vida. Bira, quero agradecer tua presença aqui no Cidades Sustentáveis, né? Obrigado por trazer o teu conhecimento empírico de comunidade, né? Como profissional, e dizer que o Cidades Sustentáveis fica por aqui e até o nosso próximo programa. Realização Jovem Pan News Florianópolis.